Olá, muito boa tarde. Pedindo desculpa por este atraso nesta sessão, queria saudar a vossa presença online neste terceiro webinar da iniciativa Green Campus, Desafio Eficiência Energética no Ensino Superior, que irá incidir sobre o tema Gestão Inteligente de Consumos. Para este efeito, temos o privilégio de contar com a presença do professor Miguel Águas, diretor financeiro e técnico da Lisboa Enova, Agência de Energia de Lisboa, que irá versar sobre este tópico. De referir também que, no decorrer da sessão, podem e devem colocar questões ou dúvidas que tenham sobre o tópico em questão ao professor Miguel Águas na página do Facebook do Green Campus, que será respondida depois nos 15 minutos finais da sessão. Resta-me então agradecer primeiro ao Miguel Águas e deixar-vos na companhia dele. Muito obrigado. Obrigado, Miguel. Ora bem, eu fui aqui desafiado para este projeto. Pronto, esta é uma experiência única, portanto, aquilo que vocês virem assim mais estranho, pronto, riam-se, mas pronto, a minha apresentação vai ser muito sobre contadores inteligentes. Se calhar, não gosto nada, as pessoas chamam smart meters e eu gosto mais de lhes chamar contadores avançados, porque de inteligentes, se é que estes contadores têm pouco, é de inteligência, tinham mais inteligência os velhos contadores, chamados contadores EDP do que têm estes, mas são muito mais úteis, muito mais práticos, e o ponto é o que é que nós podemos fazer com isso. Quem de vós não tem contadores nas vossas instalações, poderá vir a colocar durante algum tempo um analisador elétrico. E eu também vou dar exemplos da nossa atividade que estamos a desenvolver com os nossos associados de utilizações então de um analisador elétrico. Não são equipamentos muito caros, talvez por 1000 euros se consiga fazer a festa, e é sempre um equipamento que poderá ser utilizado por várias instituições. Bom, mas isto deixo à vossa consideração. Se vos conseguir motivar o suficiente para vocês conseguirem propor a aquisição desse equipamento, ótimo, se não, sigam esta apresentação e vejam em que medida é que podem, até leituras do atual contador, participar nisto. Eu gostaria só de, nos primeiros 5 minutos, fazer uma rápida apresentação do que é a Lisboa Enova e quais são os objetivos e os principais projetos que nós temos. A Lisboa Enova é a Agência de Energia e Ambiente de Lisboa. É ver se isto funciona bem. Ok, não? Ok. Tem um conjunto largo de associados, como vocês estão a ver, em que estão aqui os nomes mais importantes do panorama energético nacional. E somos 11 trabalhadores, temos uma mailing list com cerca de 5.500 subscritores. É uma oportunidade para quem não está inscrito ainda nesta mailing list de o fazer. Fazemos muitas ações de comunicação e temos um número significativo de projetos em curso. Nós dividimos em várias áreas, como aqui podem ver, a parte de energia, de planeamento urbano. Eu peço desculpa disto estar em inglês, mas foi a última apresentação que eu fiz, assim mais de enquadramento, em Luleå, que na Suécia, num projeto europeu chamado Apollon. Evitem ir a Luleå no inverno. Eu fui lá em março, os lagos estão todos gelados. Por acaso andei em cima dos lagos, infelizmente com estes sapatinhos que fiquei com os pés completamente gelados, mas não pude dar parte fraca, e fica quase junto ao Círculo Polar Ártico, que julgo que sabem que o Círculo Polar Ártico é aquele círculo, aquela latitude em que há um dia do ano em que não há sol e há um dia do ano em que só há sol nas 24 horas. Portanto, eu estive quase lá, pronto. É engraçado, mas é gelado que se farta. Ora bem, nós temos então, temos uma série de, portanto, a minha questão a área das conferências, a área da educação ambiental que estamos desde há um ano a desenvolver com muita atividade, há muitas ações dentro deste domínio, e depois temos os projetos técnicos, que é aquilo que me preocupa mais. Nos projetos técnicos tenho aqui assim um conjunto de slides e se calhar, em vez de andar a saltar agora slide a slide, também não há assim muito tempo, apontava para cada uma destas fotografias e vos chamava a atenção.
Este caso é a substituição de semáforos. Nós temos um projeto grande que conseguimos com o PPEC. Este projeto aqui assim também é subsidiado pelo PPEC. Portanto, em 2009-2010 aplicámos ao PPEC para substituir todos os semáforos, as lâmpadas dos semáforos que vão desde o Terreiro do Paço até ao Marquês de Pombal. Não devem saber, uma lâmpada de semáforo é uma lâmpada de 100 watts, tipicamente uma lâmpada incandescente, que quando substituído por uma lâmpada LED passa a consumos de 7 watts. Estão a ver? A poupança aqui é 93% de poupança. É óbvio que as lâmpadas só trabalham um terço, em média, um terço do tempo, mas mesmo assim têm paybacks muito bons e nós não só fizemos esse projeto, como colocámos agora outro, 2011-2012, para mais 2.700 lâmpadas, que vai fazer esta onda verde. Antes era, já não sei como é que era, a Gertrudes, que era a onda verde também, mas era para o tráfego. Agora temos uma onda verde de poupança energética que vai estender desde o Terreiro de Paço até ao Campo Grande, a Avenida Dom João II na Expo, e vai também fazer uma outra, H. Coutinho, junto ao aeroporto. Ora, essa onda verde vai trazer, novos benefícios em termos de funcionamento do consumo energético da Câmara. Acabei de receber as propostas agora e são com paybacks muito bons, 2,5, 3 anos, os paybacks de substituição das lâmpadas. Só que nós já substituímos cerca de 4.000 lâmpadas em Lisboa com estes paybacks e Lisboa tem 24.000 lâmpadas de semáforos, é o recordista de Portugal. Depois, outro projeto na área da iluminação pública. A intenção é porque é que as luzes ficam com a mesma intensidade a noite toda. Portanto, porquê é que há luz? Há luz porque as pessoas andam na rua e não devem ser roubadas, mas também não devem ser atropeladas. E, portanto, se o trânsito reduz-se, é natural que não haja uma necessidade tão forte de intensidade luminosa. Então este projeto é exatamente isso. São balados eletrónicos que a certas horas, a partir de certa hora depois do acendimento, reduz o fluxo luminoso para 50%. Se vocês não estiverem atentos, não notam, porque a redução para 50% não é assim para o olho humano, que tem um funcionamento mais logarítmico, não é assim tão agressivo e poupa metade da energia. Depois também aqui assim a Basílica da Estrela é um projeto em que fiquei surpreendido que a Basílica da Estrela é iluminada com muitas lâmpadas incandescentes, lâmpadas de 500 watts incandescentes, e muitas delas apontam para o céu. Em vez de acertar na Basílica, acertam no céu. Pronto, ao fazer este projeto, a redução é de 60 kW para 15 kW, mas só com tecnologias banais, não é nada de LEDs, nada de especial, é acertar em cheio e utilizar lâmpadas modernizadas. Mobilidade elétrica. A Lisboa é Nova, juntamente com uma data de organismos da Câmara, está a promover a colocação dos pontos de carregamento elétrico na cidade. Faltam, claro, os automóveis elétricos, mas isto pensa-se sempre como a ovo e a galinha, não é? Se não houvesse pontos de carregamento elétrico, as pessoas não compravam automóveis elétricos. E vice-versa, não é? Já me baralhei. Claro que não há automóveis elétricos é porque não há dinheiro para os comprar, porque eles são caros, mas o certo é que Lisboa está infraestruturada e muito em breve, no final de janeiro, vão haver 480 tomadas. Isto aqui são 2 tomadas, este que aqui assim estão a ver. Isto é o master e um slave, e pode haver um master com vários slaves. E, portanto, vai haver toda essa instrumentação na cidade. Bom, depois temos outros casos que, se calhar, saltava. Temos imensos projetos, como vocês devem ficar com a ideia. Pronto, de qualquer forma, há realmente uma série, para além de trabalharmos muito com a Câmara Municipal de Lisboa, no Pacto dos Autarcas, a conseguir redução dos consumos elétricos e também de gás natural, mas os consumos elétricos são os determinantes. A Câmara Municipal de Lisboa tem uma fatura elétrica absolutamente gigantesca, como devem imaginar. Eu então passaria para a apresentação que me traz cá. Espero que tenham ficado suficientemente bem impressionados com a atividade da Lisboa é Nova. De facto, nós não paramos, somos 11, mas não paramos de todo. E então esta apresentação é uma apresentação que tem como objetivo falar deste projeto, que é um projeto absolutamente nosso, chamado Gestor Remoto. Como é que nasce o gestor remoto? Nasce assim. Nós somos uma associação que tem associados e os associados pagam uma cota. E a vida não está fácil. E um associado que paga uma cota, é estranho pagar uma cota e não receber nada em troca. Tangível, não é? Não sei se estão habituados a isto, o tangível e o intangível. Portanto, tangível é dinheiro mesmo.
Ora, há muitos associados que lidam muito com Lisboa é Nova, há outros que nem por isso. E então, esses que nem por isso, se calhar para o ano, dizem que nem por isso pagam e vão-se embora. Então, a ideia que eu tive quando cheguei à agência de Lisboa é Nova, já agora dizer-vos uma coisa, a minha primeira, quando tomei posse das funções, e ao falar com colegas, disse uma frase, disse assim, então, quem é que são os patrões e os clientes desta empresa? E disseram, epá, tu... numa só frase disseste 3 erros. Assim, bem. Bom, isto não é uma empresa, é uma agência. Segundo, não tem patrões. Não tem clientes. Está bem, pronto. Eu vinha habituado do meio empresarial, que eu sempre estive ligado à universidade e criei uma empresa e andei sempre nisso, ficou assim. Bom, mas então, a quem é que eu posso satisfazer? Talvez aos associados. Pronto, então pronto, aí está. Os associados pagam, esses são os clientes e se calhar os patrões ao mesmo tempo, não sei. E então este produto visa ir ter com cada associado e dizer, dê-nos um edifício, o que gastar mais energia ou uma instalação e nós vamos reduzir-lhe o consumo energético, se possível com o mínimo de investimento associado. Pronto. Este foi o objetivo. É um projeto, portanto, de fidelização de associados. Foi pensado assim. De repente, começa a funcionar muito bem e começamos a alargar essa nossa ação. Então, o que é que tem de componentes originais? Primeiro, uma coisa importante hoje em dia, não tem investimento nenhum para as instalações que estejam em média tensão. Portanto, as instalações em média tensão têm, não sei se vocês sabem, têm um contador de telecontagem. Todas, média tensão, alta tensão, muito alta tensão, 25 mil instalações representam 50% do consumo elétrico de Portugal. Tem um contador de telecontagem, um smart meter, pronto, em Portugal chama-se contador de telecontagem, enfim. E o que é que ele faz? Está sempre a medir 15 em 15 minutos, tem uma placa GSM, espera telefonemas da EDP, quando é a EDP, distribuição, o regulador, não é? O EDP lhe telefona, ele diz, olha, tenho aqui uma nota de consumos para te mandar, e manda-lhe aqueles consumos todos. Bom, a EDP distribuição recebe aquilo tudo, mete no seu computador e depois vai dizer, estes 15 minutos são horas de ponta, então só faturados este preço, e faz a fatura. Acontece que ninguém sabe, ou poucos sabem, que é o consumidor que tem acesso, tem a propriedade desses dados. E quando o consumidor quer ir lá buscar ao site EDP, pode. É só inscrever-se, no mesmo dia recebe, é no EDP Online, recebe a password e depois pede a descarga dos chamados diagramas de carga. Diagramas de carga são matrizes, dias num lado, 15 minutos no outro, e estas matrizes estão recheadas de números que são os consumos de cada período de 15 minutos. Ora, estão a ver a importância que isto tem e a gratuitidade desta informação toda. Só que é informação a mais, são 35 mil valores por ano. E é preciso saber cada um destes valores, se é ponta, cheia, vazio, normal, super vazio, se é sábado, se é domingo, se é feriado. Pronto, é confuso, e saber os preços e essa coisa toda. Então nós o que fizemos foi, isto é confuso, mas os associados têm essa informação, vamos fazer uma plataforma que analise esta tralha toda, pronto, e fazermos, mas não é uma plataforma para fazermos e enviarmos para os associados e dizer assim, agora vocês mexam. Não é nada disso, porque isso não funciona, eu sou auditor energético, sei que não funciona. As pessoas no edifício, numa fábrica, que é a minha maior experiência, então lá a função delas é produzir. A função delas não é andar a poupar energia. E, portanto, só uma fábrica com um grande consumo é que tem um estouro energético, mas esse tipo normalmente é depois puxado para fazer outras coisas, de inovação, disto, aquilo, daquilo outro. Ora, então nestes casos, que não há mesmo profissional lá responsável por aquilo, então a ideia é nós recebermos os tais diagramas mensais, produzirmos um relatório, recomendações e todos os meses estarmos a bombardear, uma vez por mês parece pouco, mas é imenso, o cliente, o associado com os seus consumos do mês passado. Pronto, esta é a ideia. Trabalhar. Já vamos ver como é que os trabalhamos. Eu fui carregando nisto e isto foi saltando. Foi saltando bem. Pronto, então, a eficiência, pronto, isto é essa história. E depois há aqui muito importante este terceiro tópico. A eficiência energética desenvolve-se com o envolvimento do controle de custo e da manutenção. Vocês não veem aqui assim com o responsável da gestão de energia. Não, e é de propósito. Porque o responsável de gestor de energia do edifício normalmente só complica. Complica porquê? Porque eu chego lá e digo, isto aqui não está a funcionar muito bem. Ele diz, não, está a funcionar muito bem. Porquê? Porque se aquilo não está mesmo a funcionar muito bem. Ele estava a ser pago para não fazer aquele desperdício, não é? E, portanto, muitas vezes, ou é um tipo open mind e diz, pois é, eu nunca pensei nisso, devia ter pensado, vamos para a frente e implementamos. Se não é assim, ele sente-se logo agredido. Então, o que é que nós precisamos de ter? É um cão de fila, o controle de custos, que eu digo, isto talvez se conseguisse poupar qualquer coisa. Poupa-se já, é já amanhã, não tem problema nenhum. E a manutenção para saber o que é que, afinal, como é que aquilo está a funcionar. Bom,
Depois também produzimos uns posters e tal, mas deixemos isso, é uma parte informativa. O que é a metodologia? Pronto, a metodologia é uma metodologia que tem estes passos. Em primeiro lugar, informativa, aquilo que eu vos estou a dizer, convencer-vos. Olha, isto é bom, dá benefícios e tal, vai ser esta conversata toda. Mostrar um relatório tipo, fazer uma reunião, obviamente não técnica, de entrada, para quê? É preciso convencer a gestão de topo. Se vocês entrarem para fazer uma poupança energética em qualquer sítio, a energia não é uma coisa assim muito imediata, vocês só são bem recebidos pela estrutura por aí abaixo se entrarem com as costas quentes, não é? Se entrarem com a gestão de topo a conhecer e se a apoiar, e a pessoa com quem vocês vão falar, que não vai ser a gestão de topo, diretamente saber que estão recomendados vindo de cima e que é a intenção da gestão de topo reduzir os custos, não é? Energéticos. Já agora dizer uma coisa que eu não disse, o nosso objetivo é reduzir a fatura elétrica. Se reduzirmos a fatura elétrica com poupanças de energia, menores consumos energéticos, tanto melhor. É ambientalmente correto e tal. Se for por melhores preços de eletricidade, vai na mesma. Se for por mudar consumos nas horas de ponta para horas cheias e, portanto, a preços mais baratos, gastando exatamente o mesmo, vai na mesma. Problema nenhum. O objetivo é reduzir a fatura energética, ponto final, parágrafo. Dados de consumo, portanto, após a reunião pedimos os diagramas de carga, os dados de consumo, pegamos nos dados de consumo, metemos no nosso modelo e produzimos o relatório base. O relatório base é uma descrição dos dados de consumo, mas não é com qualquer espírito crítico. Ninguém pode ser crítico sem ter visto tecnicamente a instalação. É um grande perigo começar a dar bitites e depois aquilo não era nada daquilo e a gente é uma entrada de leão e uma saída de gato, não é? Chegamos, somos os maiores, poupamos em todo lado e depois, olha, desculpe lá, esta medida que eu lhe propus, afinal você realmente não tem esse equipamento, pareceu-me? Não. Então a seguir temos a visita técnica e temos uma coisa interessante que é a Walking Audit, é um conceito importantíssimo. É um conceito que apela muito à senioridade, pronto, que é como, vocês sabem aquela história que mais sabe o diabo por ser velho do que por ser diabo, não é? Portanto, a senioridade tem esse problema, é que é preciso uma pessoa já ter visto muita coisa e então vê qualquer coisa e parece que está a fazer uma grande descoberta, mas não é porque já viu aquilo aqui, acolá, já faz pontos da energia, da indústria para os serviços, para a casa, para a sua própria casa. Pronto, é isso. É ver, dar uma passeata, se possível sem mãos nos bolsos, mas não levar nenhum analisador, nada. É levar, se só leva os sensores que estão no seu corpo. Se quiser tocar em alguma coisa para ver a temperatura, toca. Se acha que está muito quente, não toca. Ia dizer uma coisa, já não digo. Bem, portanto, há várias técnicas, nós, com os nossos sensores próprios, de perceber como é que são as coisas. Ora, essa Walking Audit é importantíssima para perceber e então fazer o relatório completo. Só depois de modelar, ter o relatório base e visitar e perceber a instalação, então passa para o relatório completo. E isto vai-se repetindo todos os meses, aqui um loop mensal de novos dados e trimestralmente é bom fazer nova visita técnica. Posso dizer que isto na Lisboa Nova está tudo automatizado. Automatizado, ou seja, as metodologias estão marcadas, mas tem muito copy-paste, mas e depois tem o relatório técnico que ocupa um pouco. O que nos ocupa mais é falar com as pessoas, mas isso é importante, não é? Se estivermos aqui e não falarmos com as pessoas é meio confuso. Este é o nosso sucesso até meados de outubro. O projeto foi lançado em junho e, portanto, até meados de outubro. Nós temos 46 instalações que estamos a seguir, mas dessas 46 que estamos a seguir, só 7 fizemos já o relatório, à altura, agora já temos mais, só 7 tínhamos feito o relatório base. O relatório completo, ou seja, com as medidas, daí que aqui está completo só nesta linha, porque ali é que eu tenho medidas. 20 já tinham o relatório completo e o relatório base, outros tinham dado os dados, pronto, faltam aqui umas coisas. Nós vamos seguir 5 milhões de euros de fatura elétrica, ok? E isto a aumentar. Portanto, já há algum número. Quem fala na energia, a unidade não é o quilowatt-hora. O quilowatt-hora é como ao cêntimo para quem está num banco. Um banco não fala em cêntimos, não é? Fala em bis, não é? Bis. E normalmente são americanos, para não ser portugueses, que é uma coisa. O bi, nós aqui é o giga, não é? Aqui está a quilowatt-hora, porque é de difusão. Nós estamos como que a controlar ou dar apoio a 41 gigawatts-hora. Para terem uma ideia, se isto é muito ou é pouco, o país consome qualquer coisa como 40 terawatts-hora, ou seja, 40 mil gigas. Portanto, nós estamos a trabalhar com 1 por 1000, vá lá, não é muito, também não é assim tão pouco, 1 por 1000 do consumo nacional. O que é que temos conseguido? Com medidas de o máximo um payback de 1 ano. Estas medidas ainda algumas não estão implementadas, mas estão em claro andamento porque são com payback de 1 ano. Estão a ver o que é? É só investir e receber logo de seguida, não é? Até quase que nem se põe um tostão. Ora, estamos a conseguir 15% sobre a fatura. É um valor muito bom. Eu estou a ter casos muito anormais, não é?
nestes 45 instalações há uma data de casos que é a estupidez, não é? Que é aquela coisa. Há duas formas de poupar. Forma fácil, descobrir situações estúpidas, desperdícios absolutos. Pronto, é o mais interessante. Depois, a outra mais complicada é fazer investimento efetivo, substituir ar-condicionados por outros mais eficientes para poupar dessa maneira. Isso é muito mais caro, paybacks normalmente miseráveis, enfim. Mas o primeiro, chamado também Quick Wins, são ações que são muito interessantes e todos os edifícios, tudo devia ter esse teste de Quick Wins a ver onde é que estão as asneirolas dentro disto. Bom, portanto, isso ou seja, andamos neste valor dos 100 mil euros, portanto já paga bem o que andamos a fazer, paga nos associados, não é? Portanto, dá esse apoio para os associados e o projeto, como eu disse, está mesmo a arrancar, porque estamos a falar apenas de 7% de todo as instalações que estão a participar nisto. Qual é que é a lógica assim global? O que é que nós podemos tirar a partir das contagens? Ações para poupar energia. Bom, podemos fazer auditoria energética. A auditoria energética não precisa de nenhum smart meter. O auditor chega lá, cheio de equipamentos, está tal, mete tudo e tal e coisa. Bom, eu diria que uma auditoria para uma instalação que gaste 100 mil euros, que significa mais ou menos 1 gigawatt-hora ano, elétrico, poderá custar a auditoria 10 mil euros, e poderá descobrir 10% ou seja, para ficar pago com as suas Quick Wins num ano, precisa ter descoberto 10% de poupança. É um valor ainda significativo. Nós conseguimos 15%, não é? Mas 10% não é fácil uma pessoa conseguir isso. Nós, com um só contador, sem investimento nenhum, porque já lá está, o contador avançado é aquele da EDP, nas médias, tensões por aí acima. Já agora dizer-vos o seguinte, há um plano da EDP Distribuição, por mando da ERSE, de colocar estes contadores de telecontagem gratuitamente em todas as instalações de baixa tensão especial. Se calhar essas são as vossas. Portanto, quem não tem um transformador e tiver um consumo superior a 41 kW, de certeza é uma baixa tensão especial, porque a baixa tensão especial é a baixa tensão com potência superior a 41 kW. Ora, isso se calhar é o vosso... Portanto, aí é guardarem esta apresentação e quando lhe instalarem o contador de BTE, pumba, já têm então o acesso a consumos de 15 em 15 minutos gratuitos. Alternativamente, este caso, que é o nosso caso, custa mais ou menos, pelas minhas contas, dar um apoio a um edifício cerca de 1.000 a 2.000 euros por ano. Para este edifício que gasta 100 mil euros por ano e está a pago, se eu descobrir 1% de poupanças, num ano, não é? Mas eu descubro 15%. Até agora, não é? Quando chegar aos 46 já se calhar tenho aí uma miséria de média. Mas pronto, assim é. Alternativamente, a bomba atómica é espetar com 10 contadores avançados. Chegar lá, instrumentar aquilo tudo, é ótimo, desagrega tudo, tira-se muito mais informação. Mas custa 20 mil euros. Ora, 20 mil euros, eu para pagar aquilo no ano tenho de descobrir Quick Wins de 20%. Isto é difícil. Quick Wins de 20%. Chegar lá e dizer, olha, eu sem grande investimento chego aqui e reduzo-lhe a fatura em 20%. Epá. Eu, pelo menos, não contratava aquele tipo, mandava logo dar uma curva. Bom, ora, então o que é que aqui temos? É este jogo. Qual é que é o objetivo do projeto? É, com um só contador e usando a massa cinzenta, descobrir as desagregações. Ok? Esse é o que se procura. O princípio, então, é a trabalhar com o controle de custos e manutenção, tirar partido das abundantes medições, os 35 mil valores por ano, usar variáveis externas para fazer correlações, também são gratuitas, estão aí disponíveis, e fazer experiências com equipamentos. É uma coisa engraçada que é, nós pedimos às pessoas, olha, a gente não sabe muito bem qual é a potência do seu ar-condicionado, não se importa de ligá-lo a certas horas, estar 1 hora ligado para eu depois, no mês seguinte, ir ver os consumos e descobrir qual é a potência? As pessoas têm participado muito nisso. E, portanto, claro que é no mês seguinte, não tinha dito isto, a EDP Distribuição só disponibiliza estes dados no mês seguinte. Isto é remoto por duas razões. Eu estou remoto porque, primeiro, é remoto no tempo, não é online. Isto não precisa de nada ser online, é o que eu percebo. As coisas online, depois ninguém olha para elas no online. Depois, é remoto porque eu não estou lá na instalação, eu estou a fazer os relatórios de longe, não é? Portanto, é esse o objetivo, de vez em quando tenho reuniões. Bom, claro, quando tudo isto falha, ou seja, o consumo é tão confuso que eu, com uma medição só, um só contador, aquilo é uma nuvem, sobe 10 consumos e tal. Tipicamente o residencial é assim, é a confusão das confusões. Bom, então, assim sendo, eu ponho um analisador elétrico para medir certas coisas que eu quero medir, ok? Já vou dar aqui alguns exemplos de coisas que eu precisei de ir medir. Um refeitório dentro de um edifício. Epá, aquilo tem uma assinatura completamente diferente do edifício e está lá, é um pequeno consumo dentro do edifício. Não sei se vocês sabem, um refeitório, vocês, quando entram num refeitório, cada refeição faz gastar entre 1 e 2 kWh elétricos. Portanto, cerca de 0,2 cêntimos, não, cerca de 20 cêntimos vão para a eletricidade. Bom,
Continuando, fonte de informação e tal, o que é preciso, vamos saltar esta porcaria toda e vamos agora para a análise. Este é que é o ponto importante. Ora, se nós estivéssemos interativamente, eu ia-vos começar aqui a questionar, o que é que vocês acham disto? Não estamos, o melhor é vender um pouco o meu peixe, mas vamos ver se vocês entendem. Isto são consumos reais. E explicar-vos o que é que está aqui neste gráfico. Aqui em abscissa estão as 24 horas do dia e em ordenada está a potência. A linha azul é a linha dos 21 dias úteis. Em média, claro que isto é uma média de 21 dias, vale por aquilo que vale, já vamos ver mais à frente, que há certas instalações que são muito repetitivas, outras instalações que são pouco repetitivas, e então tem um desvio padrão pequeno. Este aqui assim é a mesma coisa nos 5 sábados que o mês de julho teve, e o verde são os 5 domingos que o mês de julho teve. Ora, o que é que aqui salta à vista? Se eu vos perguntar, o que é que aqui vos surpreende? O que é que vocês olham para isto assim, mas que raio de coisa? A mim surpreendeu-me a brutalidade do consumo. Isto é um teatro. A brutalidade do consumo às 3 da manhã e às 4 da manhã. Porquê é que eles às 4 da manhã têm 40 kW e o máximo, se tivessem um máximo de 10.000 kW, percebia-se, pronto, é uma coisinha de nada, pronto. É um teatro muito grande e tal. E coisa. Não, eles é um teatro que não gasta assim tanto em pico e tem 40 kW durante a noite. Se fosse um data center, sabem o que é um data center? Dado de dados, tem computadores e tal, são consumos contínuos. Precisam não só de eletricidade para o consumo, como eletricidade para arrefecer aquele espaço. Vocês tenham uma ideia, um data center chega a ter densidades de 1 kW por metro quadrado. Equipamento lá posto, numa salinha e tal, aqui fechada como esta, 1 kW por metro quadrado. Agora estão a imaginar, se aquela sala tivesse 100 metros quadrados, tem 100 kW de consumo elétrico para os computadores. Por isso é que se diz que a internet também não é tão amiga do ambiente e tal, porque faz consumos. Bom, mas estes 100 kW para os computadores são libertados depois em calor, depois de passar lá nos circuitos impressos todos. E então, tem de haver ar-condicionado que remove aquilo, gasta mais outros 50 kW. Portanto, aquela sala de 100 metros quadrados, uma casa típica, em vez de gastar 1 kW como as nossas casas, se calhar, gasta 150 kW e mais. Um data center gasta sempre, contínuo. Ao passo que as nossas casas gastam mais a certas horas. 1 kW contínuo, que afinal era desnecessário ou desnecessário, não me interessa, 1 kW contínuo nas 8.760 horas do ano, são 1.000 euros aos preços antigos. Hoje, estejam atentos às notícias, a ERSE vai publicar os novos preços para 2012, portanto vai haver mais um aumentozinho, parece que é um aumentozinho, estamos habituados a aumentos de 20% e coisas assim, parece que vai ser um aumento de 3 ou 4%, portanto já houve o aumento do IVA, não é de 6 para 23, esse é que foi um aumento valente, não é? 16%, 17%. Bom, então lembrar-se isso, 1 kW que está contínuo e que não devia estar são 1.000 euros. Para vossas casas, 1 watt que está contínuo e não devia estar, é 1 euro. Portanto, se vocês deixarem um stand-by continuamente, sem qualquer utilização, e o stand-by tiver 20 watts, ao fim do mês perderam 20 euros. Pronto. Não é que seja muito, mas pronto, ficam a saber isso. 1 watt, 1 euro. 1 kW, 1.000 euros. Bom, então aqui, não, isto era só a geneira. Está-se à procura porquê? Não tem nenhum data center. As pessoas já andam à procura porquê? Eu ouvi uma conversa entre 2 eletricistas quando fui a colocar um analisador que dizia assim, tu sabes que agora as seguranças já têm ordem para desligar as luzes que ficam ligadas. Portanto, estão a ver, os seguranças são as pessoas mais conhecedoras dos edifícios, sabem tudo. Sabem aquele tipo que chega, deixa o casaco e vai-se embora, deixa a luz ligada para parecer que lá está, enfim. A eletricidade tem uma data de lógicas, não é? A pessoa quando deixa uma luz ligada no gabinete quer dizer, volte já, fui tomar um café. Portanto, e eu faço isso também quando saio nós temos 2 pisos, quando vou do meu piso para o piso de cima, deixo a minha luz ligada. É sinal, olha, o Miguel deve estar por aí. Pronto. Um dia há de mudar, não é? Mas por enquanto ainda não. Outro exemplo. Este ar-condicionado, este foi o nosso primeiro exemplo. Chegámos lá e o ar-condicionado centralizado é isto, a manutenção confirmou, desliga a esta hora, às 19h30, e a pessoa do controle de custos diz assim, mas então eu mando as pessoas todas saírem do edifício às 18h, fica só o ar-condicionado ligado. Assim foi. No dia seguinte já o ar-condicionado estava a desligar às 17h30. Poupança, 4.000 euros. Foi muito fácil ver logo nos consumos do mês seguinte, se esta linha puxar-se para aqui, este buraco todo aqui assim de consumo, que ainda por cima acho que era em horas de ponta, desaparece e então... Qual é que é o benefício? Qual é o mal? Não, era puro desperdício, não é? Esta instalação já está nos 20%, essa por ações desse género, mas eles são muito participativos, muito ativos. Continuando, o que é que se passa aqui?
o ponto é aqui. Claro que aqui temos um data center. Aqui temos um data center de verdade. É sábados e domingos, é tudo. Ali no outro, não tínhamos um data center de verdade. Tínhamos lá também um pequeno data center, mas há muitas coisas, muitos equipamentos que ficam ligados, pronto, enfim, vamos depois ver isso melhor. Ora, aqui assim o que nos salta à vista é este pico, o quê? Aquele pico matinal, são os senhores da limpeza, que quando chegam ligam as luzes todas. Muito bem. Este é um edifício centralizado, em termos, portanto, o sistema centralizado, quando chegam os senhores da limpeza, manda ligar as luzes todas do edifício. Bom, só que os senhores da limpeza vão-se à vida e o sistema fica ligado outra vez. Os senhores da limpeza estiveram lá das 5 às 6, talvez até às 6h30, e o sistema continua ligado. Porquê? Porque as pessoas, os trabalhadores, só chegam a partir daqui, às 9, 8, 9 horas. Porquê é que fica esta hora e meia ligado? Ninguém sabe muito bem. Até sabem, porque assim, é que sabe, pode vir um trabalhador trabalhar mais cedo, e a gente não sabe para que piso é que ele vai. Então é uma grande chatice. Melhor deixar o edifício todo ligado, que assim ele não nos chateia e pronto. E ninguém se chateia. Pronto, de facto, ninguém se chateia. Bom, agora este gráfico também é uma coisa curiosa, que é assim, isto é as luzes seguido do arranque do sistema de ventilação. Pronto, isto é o sistema de gestão de energia que manda. Este aumento aqui é as pessoas quando lá chegam, ligam os computadores e aqueles que estão em gabinetes, ligam as suas luzes de gabinetes. Só provocam este aumentozinho de consumo. Aquilo que as pessoas têm acesso é só isto. Ou seja, é dos 620 até aos 760, talvez uns 160 kW. Isso é o que as pessoas têm acesso. Portanto, se as pessoas tiverem, pronto, por poupança de energia, aquelas boas vontades, desliga o computador à hora do almoço e coisa, por mais que eles cumpram, é só esta fatia. Esta fatia são 5% do consumo total do edifício. E se elas, portanto, pouparem 10%, que é brutal, como elas só podem atuar sobre 5% do edifício, dá 0,5%. Pronto, já não é mau, mas... E é preciso que poupem 10%, que façam N coisas. Portanto, as pessoas, a bondade das pessoas, dos sistemas de motivação, de alteração de comportamentos, isso tudo. Cuidado, que os edifícios centralizados, então, são principalmente controlados desta maneira. Muito importante, reativa, acabar com ela, super penalizada pelo tarifário deste ano. As coisas não apareceram muito divulgadas, mas é super penalizado. As pessoas estão a pagar rios de dinheiro, quem paga reativa, que é uma parvoíce, está a pagar rios de dinheiro agora. Eu tenho esta instalação 6% reativa, isto paga-se num ano, o pôr lá a compensação. Depois, outro aspecto, aqui a estrelinha. Esta instalação, 13% dos seus kWh são em horas de ponta. Correspondem na fatura a 25%. As horas de ponta são caríssimas. Muitíssimo caras. E notem, são caras porque têm um termo chamado potência média em horas de ponta. Os que não são especialistas desta área, não são engenheiros, vejam a fatura, que a fatura é elucidativa disso. Porque notem, este é o preço de tabela, as horas de ponta vão lá para um tarifário de média tensão e tal, e as horas de ponta estão nos 11,5. E as horas cheias estão em 8,5. Grande diferença. Porque é que eu me vou preocupar? Não, é que as horas de ponta têm um termo proporcional ao consumo, que se chama potência média em horas de ponta, que é este verdinho. E faz subir as horas de ponta para 19 cêntimos. Quando as horas cheias ficam nos 10. Portanto, é o dobro do preço. As horas de ponta, consumir 1 kWh em horas de ponta é muito mais caro e nós alertamos muito os horários. Olhem para os horários, vejam a que horas é que é as horas de ponta. No verão, no inverno, como é que isso é? Porque no verão eles estão concentrados ali, no inverno tem 2 períodos. Importantíssimo. Temos que reduzir a fatura, não é? Pensando nisso. Isto se fosse na energia. Por vezes, é bom correlacionar com o clima. Estas linhas a azul são o clima. Temperatura exterior média, nestes meses. Saltou para aqui. Nestes meses, ora, então estão a ver que as temperaturas neste verão foram mais baixas, estes azulinhos, foram mais baixas que no verão do ano passado. Então esta instalação, que aqui em vermelho forte é o consumo deste último mês, este último ano, é tracejado, é dos meses homólogos. Portanto, se este ponto aqui assim é de julho de 2011, mas este aqui é de julho de 2010. E pá, estamos a fazer uma poupança, que é a diferença das duas linhas a vermelho, uma poupança excelente. Mas atenção aqui, se calhar fomos um bocadinho à boleia da energia, do calor, porque este verão não foi tão agressivo como o outro. É bom também chamar os bois pelos seus nomes, não é? As tais horas de ponta, aquelas 3 horas nesta instalação representam 50% da fatura do dia. Isto está em fatura horária, já não é em kilowatts, é multiplicando os kilowatts pelo preço a cada hora. Vamos ver, este bocadão é 50% do dia útil. Depois está aqui os sábados e os domingos, não interessa muito. Depois é aqueles o descontrole. Isto é de um museu em Lisboa. Fecha num dia. Agora eu gostava de saber qual é que é o dia.
olhando para aqui, estas linhas azuis são os domingos. Um domingo, outro domingo. Este parece que é domingo, que é tudo horas de vazio, porque é o feriado do dia 15 de agosto. Outro domingo, ele fecha na segunda-feira. Estão a ver as segundas-feiras, esta até parece que deu. Esta não deu nada, esta era o tal feriado. Esta não deu nada, esta não deu nada. E fecha na segunda-feira, está assim. Este é o dia 25 de dezembro do teatro. Vejam bem, o ar-condicionado estava lá, foi o único que ficou a trabalhar. Porquê? Porque isto é um sistema de gestão técnica super estúpido, que só sabe que há dias, não sabe que há feriados, fins de semana, não sabe nada, que há Natal, não sabe nada. Então todos os dias, o bom deste sistema liga o ar-condicionado, que é o maior consumidor de eletricidade, às 9 da manhã e desliga às 2 da manhã do dia seguinte. Ora, faz isto todos os dias, as pessoas não se apercebiam disso, não estavam lá, não é? Não sentiam, não pagavam a fatura, ou não olhavam para a fatura. Fazia isto todos os dias, todos os dias. Bom, mas há coisas complicadas, estão a ver. Se eu puser todos os perfis das 24 horas de todos os dias úteis do mês de setembro, estão a ver que eles são mais ou menos iguais nesta instalação durante a noite e altamente turbulentos durante os dias. É preciso ir perceber o porquê. E há situações horríveis, não é? Muito complicadas, são entre o posto frigorífico, depende muito da carga, enfim. Embora tenha uma tendência que é esta linha cinzento, mais ou menos assim. Quando a coisa não funciona, porque há instalações dentro do edifício que têm o seu funcionamento próprio, é preciso medir. Então, neste caso, foi uma medição que foi feita no Palácio Foz, em que, de um refeitório. Isto é o perfil de um refeitório. Como é que é um perfil de um refeitório? As pessoas chegam lá, como não pagam a fatura elétrica, ligam tudo, ao máximo. Aí não tem mal. Só que depois deixam tudo ligado. Sempre. Não, estão a ver? Esta linha a vermelho, a preto, está sempre, depende dos dias. Depois as pessoas foram-se todas embora, elas limpam as coisas, desligam para lavar o fogão, porque é chato ligar o fogão com ele ligado, se não ligar, lavavam na mesma, depois lavam os pratos. E esta assinatura é igual, já noutra instalação fiz a mesma coisa, uma assinatura é este esquema. E isto é o consumo das arcas frigoríficas. Uma pessoa diz, ei, as arcas gastam tanto, não gastam nada. Estão a olhar para isto, ainda por cima gastam nas horas de vazio, é barato, eletricidade, as arcas é pouquinho de importância. Isto serviu para, neste Palácio Foz, fazer então esta desagregação destas cores. Só com uma medição. Fizemos a medição total, e a medição total é esta linha que aqui está por cima. Soubemos que há um consumo fixo, que há um data center, e dizemos isto é para os consumos fixos. Vimos muito bem o consumo das senhoras da limpeza quando lá vão. São responsáveis por isto. E depois, esta amarelito foi o gráfico anterior. Não é? O amarelito é o apanhado daqui e pegado para aqui está o piquinho de lavar a louça, que aparece então aqui. Bom, o que é que assusta aqui? No azul, consumo dos escritórios. Assusta, às 18 horas não está lá ninguém e continua a haver consumos. Isto devia ter desaparecido, este bocadinho aqui assim. E aqui tem umas horas de ponta metidas, portanto é sempre desagradável. Depois, há certas isto eu ia saltar porque já é muito técnico, e isto falava das experiências. Aqui fizeram experiências, ligaram coisas para ver como é que era. Estão à procura aqui do tal, isto é o tal instalação que gasta o tal teatro, 15 minutos? Ok. O tal teatro que tem os 40, e apanhou-se uma zona do teatro e procurou-se fazer experiências, aqui com essa experiência muito bem sucedida. As pessoas ficaram a saber, se desligarem os equipamentos inúteis que lá têm, e fizeram essa experiência, quer aqui, julgo também aqui, reduzem significativamente. Aqui não fizeram experiência nenhuma, aqui não fizeram experiência nenhuma e têm então poupanças significativas. Ora bem, eu cheguei aqui assim ao fim da apresentação e queria-vos mostrar outras situações, ou queria-vos mostrar como é que se faz uma análise destas. Porque uma vez já viram este gráfico, aqui tiveram mais um mês, isto avançou mais um bocadinho esta instalação, e estão a ver que esta instalação está-se a manter uma poupança sustentada. Ou seja, aqui assim não se estava a poupar nada, começaram as duas linhas a afastar-se, a linha deste ano, ou dos últimos 12 meses, face a do outro ano anterior, e começa isto a afastar-se, e está a haver uma certa consolidação. Esta linha vermelha nova não vai tocar ali, vai conseguir manter uma linha de poupança que ainda é significativa. Estão a ver, está-se a poupar entre 20 e 30 mil kWh por mês, quando se gasta à roda de uns 110 mil. Portanto, está-se a poupar aqui 20 a 25%, sem qualquer investimento. Aqui não se teve investimento nenhum. Agora a questão é, como é que eu analiso estas brincadeiras? Bom, analiso assim, vou fazendo as coisas, agora fazer a tal detecção. Detecção, uma das coisas aqui, ver como é que é o consumo diário. Este gráfico já vem dos consumos 15 em 15 minutos, vê as corzinhas, são as horas, o preço das horas, aqui vê que aqui são os fins de semana e como é que isso está a comportar nos vários dias. As bolinhas são temperaturas. Não encontramos grande correlação entre o consumo e as temperaturas, neste caso, consumo, mas pronto, está ali para, tipo assim, umas abelhinhas para a gente, este já vos mostrei.
Este não é. Este é um gráfico muito interessante, então é o tal perfil, estão a ver. E aqui o que é que eu vos queria chamar a atenção? Isto é o perfil em novembro de 2011. O perfil de dias úteis, sábados, domingos e também um feriado que acontece o dia 1 de novembro. Comportou-se como um domingo. Perfeito, não tem problema nenhum. Agora vejam qual é que é, estão a ver, os dois números importantes aqui. O consumo fixo estava nos 100 kW, está em novembro de 2011, 100 kW. E o pico andou nos 250 kW. E agora, no modelo, podemos escolher outro mês para analisar, o mês de novembro de 2010. O consumo estava nos 120 kW, o fixo. E o outro, quase a tocar nos 300. Este feriado teve aqui qualquer coisa que temos de descobrir. Porque é que este feriado, o dia 1 de novembro, mas isto já foi o ano passado, se calhar não precisamos descobrir nada. As pessoas, pronto, gastavam mais, olha, poupou-se, cortou-se esta franja toda deste feriado. Bom, pronto, isto é o corolário em termos de benefício. Agora, depois tem todas... Este gráfico é um gráfico engraçado, só para chatear, porque assim parece muito confuso. É a multiplicação do gráfico anterior pelo preço. Porque isto é o que conta no final do dia em termos da fatura energética e vemos que quando isto muda das horas cheias para as horas de ponta, o preço, euros por hora, passa ao dobro. Portanto, aqui vemos que as horas de vazio, esta parte não conta quase nada, o preço é sempre muito baixinho, apesar de ter algum consumo significativo, o que conta é este matacão e este matacão também, que é o segundo período de horas de ponta, que no inverno tem 2 períodos de horas de ponta. Bom, e aqui temos, e agora gostava só de vos mostrar um gráfico, e é só copiar aqui assim do caso que tenho, para a baixa tensão, para vocês lá em casa verem a confusão que pode ser uma instalação, a vossa instalação, o consumo. Este aqui parecia tudo certinho, não é? Tudo a funcionar bem. O que é isto? Ok. Deixem-me só que eu tenho de fechar aqui assim uns fecheiros. E bom, agora o modelo ainda não está friendly user, não é? Também se calhar nunca vai estar, a ideia não é vender o modelo. Ora, então vamos ver uma residência. Um dos nossos projetos é colocar smart meters, contadores avançados, em 250 residências em Lisboa. Já colocámos 10 e já temos os primeiros valores. Isto é o abrigo também do programa PPEC. E aqui assim a questão é olharem para os gráficos, para os consumos e vão ver aquilo que no outro é tudo abobadado, tudo mais ou menos suave e tal. Porquê é que é mais ou menos suave? Porque um edifício tem muitos equipamentos. E como tem muitos equipamentos, um ligar ou outro desligar, a menos que seja o sistema do ar-condicionado, não tem aquele impacto que uma torradeira elétrica tem numa casa que sem luzes acesas. E de repente uma pessoa liga uma torradeira e aquilo atira logo ali para os 500 watts. Bom, então vamos ver aqui assim este exemplo. E estes são os perfis de uma casa. Os dias úteis deviam estar aqui assim mais, não interessa ali na legenda, mas estão a ver a confusão dos perfis. Esta pessoa ou ligou as máquinas estes dias. Bom, isto é a confusão, não é? Se quisermos uma coisa assim mais certinha, vamos para os perfis, desculpem, só que isto não é exatamente aqui que ele está, porque isto tem um módulo para baixa tensão. Portanto, esta pessoa, o perfil de consumos é este. Estão a ver os bicos que isto tem. Tem um consumo mínimo que é o frigorífico, que é os 200 watts, mais ou menos, e depois tem, pim, ele atira para os 4, mas é naquela horinha, não é? Cada risquinho são 15 minutos, está aqui a amostragem de 15 minutos, pim, vai por aí acima, e está neste momento a ser apresentado em Helsínquia, no âmbito deste programa Apollon, por um colega meu. Este é agregando, e agregando nós temos então esta informação, os dias úteis está outra vez a azul. Esta influência aqui até os tais dias que ou eles fazem umas grandes festarolas lá em casa até às 4 da manhã, ou deixam as máquinas ligadas, mas não sabe muito bem, é qualquer coisa que fazem. E depois este é o almoço, de alguma forma, e os sábados, vão ver, uma coisa que nós podemos ver aqui assim claramente é que estas pessoas nunca estão em casa ao sábado à tarde, não é? Tipicamente almoçam em casa e ao domingo também estão, ao sábado ao jantar estão, mas à tarde aí é quase certo que não. Podemos fazer uma certa espiolhar. Este gráfico aqui tem a sua graça, que é o desvio padrão.
das várias horas em que, portanto, há aqui assim desvios padrões mais acentuados em certas, aquelas tais horas, mas ao sábado o desvio padrão dos vários dias é relativamente pequeno, mas está sempre assim um bocadinho para o alto. Os sábados, por exemplo, pegando só nos 4 sábados deste mês, de novembro, é este que passou, não é? Estão a ver a diferença que há. Este dia foi uma boa almoçarada, aqui assim foi coisas pontuais que a pessoa fez, nunca estão em casa, estão a ver os tais consumos dos 200 watts, que anda aqui assim do frigorífico, nunca estão em casa a esta hora. Claro que esta informação é uma informação que também é um bocadinho confidencial, não é? Porque com base nesta informação, se um ladrão quiser lá ir, bem, sabe que aquilo não está lá ninguém, é mais fácil entrar. Quando me falaram nisto dos smart meters, houve uma pessoa que estava a vender os smart meters numa empresa e disse: pois eu instalei em minha casa. E comecei a ter chatices, porque comecei a ver que havia um pico às 11h30 e ninguém estava em minha casa a essa hora. E havia um pico de um quarto de hora, todos os dias havia um pico de 1,5 kW, um quarto de hora, coisa. Então houve um dia que fui lá para casa e fiquei à espera das 11h30. Então estava lá sentado quando entrou a senhora da limpeza, dela, a mulher a Dias, para ir tomar um café na Nexpress e depois ir-se embora. Pronto, foi despedida. Se não houvesse o smart meter, se calhar a senhora ainda lá continuaria e não, também não tem grande mal, não é? Pronto, este é só isto mostra só a comparação do preço. Estes são perfis escolhidos, por acaso são todos sequenciais, que aqui estão, e o preço, neste caso é biorária. Pronto, o preço lê-se para este lado, desculpem esta desformatação, mas eu acho que é daqui, desta passagem, não é? Ele lá sai mais ou menos bem. E faz então esta ação. E por aqui termino, sem antes deixar de vos mostrar o que é então andarmos a fazer os tais equipamentos portáteis. Portanto, quem não tem smart meter... já agora, deixem-me só mostrar-vos a nossa página, a página da Lisboa Nova, que tem, neste momento, um ecogesto. Nós temos sempre, todos os meses, um ecogesto, que é logo na página principal, é assim uma mensagem. Pronto. E o ecogesto este mês é dedicado aos contadores, aos smart meters. E então tem aqui assim dois bonecos, um para as pessoas para em casa e outro para a confusão, para um gráfico destes como eu vos tenho mostrado. Vejam só, eu adoro este gráfico aqui, não é uma pessoa da EDP que tem isto, mas nós não fazemos ainda nada na Lisboa Nova nesta interface com gadgets para smartphones. Agora, vejam a simplicidade, isto é o que eu gostava de ter. Que era, em minha casa, alguém me dissesse só tipo conta quilómetros, como é que eu estou? Vocês sabem que o GPS não é essa informação. Se é um sítio que não se podem passar dos 50 a hora e se vão a 60, começa lá a apitar, pi, 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 olha você, estou a acelerar demais, reduz. Aqui é a mesma coisa. Se àquela hora, naquele sábado, à hora do almoço, eu normalmente tenho um consumo não mais do que tal, ele começava-me a dar a pitadela, você está a fugir da norma, veja lá se é mesmo isso que quer. Ora, isto era do mais simples possível, isto é ideal, é só uma informação, um número. Estão a ver que este gráfico aqui tem dezenas de números, uma pessoa para interpretar isto tem de ser engenheiro, por aí fora. Bem, chegamos ao fim, últimos 3 minutos. Só mostrar-vos o que é então um analisador elétrico. Trago aqui assim, um analisador elétrico não é mais do que esta caixa estúpida. É uma caixa estúpida, os dados são aqui guardados, tem um cartãozinho de memória, ele guarda para aqui com a periodicidade que vocês entenderem e depois pegam no cartão, metem no computador e fazem o que quiserem nos Excels. Depois tem as pinças. As pinças são estas coisas assim com este aspecto tenebroso. Não é? Estas pinças agarram aos contadores, não lhe tocam, portanto o condutor está a passar e a gente vai e agarra-o. Pura e simplesmente 3 condutores, porque o que não é residencial é trifásico e, portanto, uma para cada um. Mas nós temos de ter informação sobre o quociente φ. E para ter essa informação do quociente φ, é mais coisa, bom, é preciso ter a informação da voltagem. Então existem estes outros coisinhos, que cada um tem portanto, um crocodilo. E isto, portanto, sei lá, vem assim melhor, e isto então agarra mesmo o condutor. Pronto, isto é preciso ter um certo cuidado, e para montar isto é bom vocês, quem se armar em engenheiro, pôr umas luvas, não é? Pôr umas luvas, e então estas luvas é assim, deve fazer sempre assim, que é para ver se elas estão estanques, ok? E depois calçam as luvas. No verão é uma chatice que a mão transpira. Quando só tiverem uma luva, não tenham, trabalhem sempre com as 2 luvas metidas, porque acontece qualquer coisa, a outra mão vai atrás. Ou então, metam a mão num bolso
Certeza que só uma mão mexe e a outra está ali. Enfim, há aqui assim uns truques para fazer isso. Para as instalações muito grandes, e agora termino, já as pinças não podem ser aquelas, porque os cabos são grandes. Um edifício como o técnico ou o que seja, os condutores são assim desta largura. Ora, então o que se tem são pinças que abraçam o condutor, fecha e pronto, e está instalado. Estão a ver a diferença entre uma coisa destas e uma coisa destas. Isto é para condutores de casa ou para instalações mais ou menos pequenitas, não é? Este já é para instalações mais industriais, para 100, acima de uns dezenas de kilowatts. E pronto, e termino. Fica à vossa disposição agora para bombardearem-me com perguntas. Muito obrigado. Miguel, muito obrigado. Obviamente podem colocar ainda também as questões que pretenderem. Quero obviamente agradecer muito esta hora que passaste aqui connosco. Temos aqui duas perguntas desde já, do Cláudio Silva, em que estás pelo menos a primeira, de uma forma sintética. Pela sua experiência, quais são as tipologias mais usuais de quick wins que já identificaste nas várias análises que fizeste a vários tipos de edifícios? Bem, falo de uma de ontem, de hoje. Hoje de manhã estive numa estação fluvial e tem o seu edifício, o edifício onde funcionam os escritórios, e havia um consumo estranhíssimo, depois de medido com este analisador, em que subia e descia a potência, em períodos de 15 minutos. E, portanto, subia 30 kW para cima, estava lá um quarto de hora, descia e isto, as medições todas. O que é que se passa? Eles têm um sistema de ar-condicionado que está a produzir água quente, ou a aquecer água para fornecer então para o edifício, e que funciona 24 horas. Mas funciona só para as instalações de serviços. Ora, uma instalação de serviços, escritórios, só trabalha 2.500 horas por ano. E aquele equipamento trabalha 8.760 horas por ano. Porquê? Há sempre um porquê e uma razão. É porque lá num cubículozinho há um senhor que é o controlador da estação que precisa de ar quente. E então, por causa daquele pequenino consumo, tem aquela instalação a consumir aquilo tudo para fornecer nas outras 6.000 horas energia. Portanto, há muitas vezes a desatenção dos horários. Isso é muito comum. Os horários é uma coisa... Por exemplo, este aparelho produz água quente e depois há ventiladores que aquecem ar para meter para dentro das salas. Esses ventiladores estão a trabalhar sempre, sábado, domingo, feriados, sempre. Bom, vamos pôr um relógio. Vamos pôr uma alteração do tal sistema de produção de água gelada para trabalhar só nas horas das 7 às 8. E pronto, e com isso consegue-se uma poupança que será de uns 15.000 euros. Aquele gestozinho de mudar o controle, esta questão de alterar os horários, é aí determinante. Quando não há controle, quando aquilo é um bocado a Lagardère, que é aquecimentos, cada um no seu gabinete liga, vê-se por aqui se os consumos foram muito altos. E a forma melhor aí de fazer com que as pessoas desliguem os seus aquecimentos em casa é pôr as seguranças a passear pelos gabinetes, fazer a lista negra e dizer que o professor não sei quê, nos dia tal, deixou o seu aquecimento ligado, e mais o computador, mais isto e mais aquilo. E aquilo será pegado na portaria. Pronto. É assim. E se for assim, ele no outro dia não vai fazer o mesmo. Sim. Muito obrigado. Miguel, outra questão. Quais os níveis de eficiência que são tipicamente possíveis de atingir, face à análise que fizeste, tem experiência, para edifícios de serviços? E pode ser um espectro muito alargado. Exato, depende absolutamente do edifício de serviços. Vocês nunca entrem a leão, nunca entrem a dizer eu vou conseguir 15%, não. Vocês primeiro veem, e depois de verem que conseguem se calhar 20%, então dão um palpite para 10% ou o que seja. Pôr à política, dizer, qualquer edifício de serviço, em média consegue-se 15%, 20%. Eu consegui daqueles, os tais 15%, mas é só daqueles 7%. Eu não quero generalizar. As coisas devem ser sempre assim. E mesmo eu nunca fiz uma proposta para uma auditoria energética que antes não tivesse visitado e tenha visto, eu acho que tenho aqui assim potencial para poupar. Porque se eu, com o tal walking audit, não encontrar potencial para poupar, a probabilidade de ir lá com os equipamentos todos e descobrir é muito complicado. É bom não abrir a boca antes de ver potenciais de poupança de energia. Okay? Esta é a minha recomendação. Às vezes dá barraca. Já agora, faço-te uma pergunta eu mesmo. Referiste no meio da tua apresentação que, de facto,
até os próprios gestores dos edifícios, gestores técnicos de edifícios, face às auditorias que tu fazes, podem se sentir um pouco retraídos porque, em última instância, podes estar-lhes a dizer que vocês têm estado a fazer mal umas determinadas coisas uma série de tempo. Da tua experiência, qual é a melhor forma de ultrapassares essa resistência inicial? Como é que é fazê-los parte do processo? É como? A primeira forma, e sem essa a coisa tem grande probabilidade de dar barraca, é eu tenho de entrar com as costas quentes. Eu tenho de entrar com um mandato de gestão de topo e a pessoa que lá está a saber que se eu me chatear, eu vou fazer queixa ao patrão. Esse é o melhor ponto. Bom, isso é o primeiro, mas não preciso de dizê-lo. Eu preciso é estar garantido que ele saiba disso. Depois trabalhar em equipa, absolutamente. Puxá-lo para a equipa, porque ele sabe muito mais da instalação do que eu. Não é? Portanto, é aí fundamental. E depois também, se eu encontrar uma medida de poupança e ele for transmitir para cima, ela aparece com muito maior credibilidade do que transmitida por mim. Portanto, estes são os dois aspectos importantes. Ok. Neste momento não temos mais perguntas dos membros das equipas. Portanto, eu daria por encerrado, agradecendo mais uma vez, Miguel, esta participação, e cá nos encontramos daqui a 2 semanas ou 3 semanas, daqui a 1 semana, também indicar, para o próximo webinar. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde.